Tá começando mais um Feira Pod. E hoje, para iniciar o Outubro Rosa, vocês achavam que a gente ia deixar de fora? Negativo. A gente trouxe a doutora, a mastologista mais badalada de Feira de Santana. É brincadeira porque eu tenho uma relação pessoal com ela, mas uma mastologista conceituada. E eu falo com tranquilidade porque eu sei o quanto essa mulher domina essa área. Na minha frente, doutora Marisa Queiroz. Muito obrigado por vir, doutora. Essa é sua câmera. Olá. E dê um olá pro pessoal e vamos iniciar essa conversa. Olá, eu queria agradecer muito o convite de vocês. A gente tem uma relação... A gente começou a trabalhar junto em 2017. 16, entrando nessa questão de marketing digital, 4 anos. Então, aprendi muito com o Rodrigo. Ele não só aprendeu de mastologia, não. Eu aprendi de Instagram, Facebook, muita coisa do marketing digital, que é importantíssimo para médico. Eu acho que grande parte que o Rodrigo sempre falava da minha persona foi construída em cima do marketing digital. Então, assim... Tô super à vontade. Tá em casa. Tô em casa para falar de mastologia, então tô mais em casa ainda. Bacana. E reforçando o que o Rodrigo já falou, Marisa, muito obrigada por estar aqui. E é de suma importância também sua presença aqui para o período que a gente está entrando agora, sim, que é a questão do Outubro Rosa. E aí uma das coisas que eu fiquei me perguntando era por que, com tanta informação, e a gente ainda tem a necessidade de ter, digamos assim, um mês temático para falar sobre a campanha do câncer de mama. Olha, na verdade, o Outubro Rosa começou como uma corrida de rua em Nova York. Na verdade, só para chamar a atenção das mulheres para a realização de mamografia. Porque o que a gente tem que prestar muita atenção é que, assim, às vezes a gente fala de prevenção e confunde com detecção, o que é diferente. Detectar é encontrar. Então, é fazer exames para ver se tem alguma alteração. Diferente de prevenir. Prevenir é evitar que aconteça. Então, a campanha vem mudando muito. Começou com o Outubro Rosa de distribuição de lacinho no meio dessa campanha, dessa corrida de rua. E aí, depois começou os imóveis serem iluminados, e aí foi ganhando o mundo. O que eu acho, assim, que precisa ainda, porque se tem muita informação, e quando se tem muita informação, algo é perdido. Então, assim, fala-se para fazer mamografia, prevenção, o ano todo. Mas se você não chama atenção para aquele momento, isso se perde. Porque tem mulheres que lembram, outubro, não, tenho que fazer a mamografia, tenho que fazer. O que a gente está mudando muito. Hoje em dia a gente pensa assim, não, vamos tentar fazer a prevenção. Então, o ano todo a gente começa a bater em outras teclas, mas o outubro acaba ganhando e principalmente a gente tem um respaldo da mídia muito grande, né? As atrizes, o pessoal do marketing digital, né? As blogueiras, né? As influencers, a gente tem esse vínculo e eles começam a falar sobre isso. Então, a gente acaba deitando e rolando no Outubro Rosa para tentar jogar mais informação. Eu acredito que não... Na minha concepção, se fossem pessoas mais conscientes da identidade como pessoa, da necessidade de autocuidado, talvez a gente não precisasse de um Outubro Rosa. Mas a gente ainda é muito deficiente nisso, como pessoa, sabe? Como paciente. Às vezes, a gente mesmo, eu me perco nos meus exames. Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Mas aí eu tô... Sabe? Então, eu acho que é importante, como se fosse um gatilho de... Não, agora eu vou me cuidar. O que deveria ser o ano todo. Mas eu acho que o Outubro Rosa leva mais como isso, como... alerta, sabe? Precisa. E isso dificulta, porque às vezes você fala tanto em câncer, que acaba afastando as mulheres do que seria uma detecção precoce de vou fazer mamografia, não. Vou encontrar alguma coisa, eu não quero. O exame dói, tem radiação, e aí começa a botar empecilhos para realizar. O tratamento lá perde o cabelo, a mulher fica mutilada, então começa a criar imagens que muitas vezes não são nem reais. Você vai fazer a mamografia, tem paciente que vai fazer a mamografia e depois fala, nossa, nem doeu tanto, eu nem imaginava que fosse tudo isso. Né? Então, às vezes, a gente se perde, informação ainda é a nossa melhor arma, não tem para onde correr, né? Então, acho que precisa. Infelizmente, ainda necessita do Outubro Rosa para conscientização, enquanto a gente não tem pessoas conscientes, mulheres conscientes, da necessidade do cuidado, da prevenção e da realização dos exames. Mas acaba sendo um grande aliado, não tem para como negar, né? Com qual frequência a mulher geralmente tem que fazer o exame de mamografia? A mamografia é um exame que pode ser tanto de rastreamento, ou seja, rastrear, procurar, não tem nada, a mulher não sente nenhuma alteração na mama, e aí vai rastrear.
Aí, se não tiver história familiar ou nenhuma queixa, a partir dos 40 anos, anual, a depender do resultado. Se a mulher tiver queixa, algum exame alterado, sentiu alguma alteração, tem a mamografia diagnóstica, que é no mesmo aparelho, mas com função diferente. Ela vai tentar diagnosticar algo que já tem sintomas. Por favor, o que é uma queixa? Só pra Queixa deixar claro. por exemplo, eu vim fazer uma queixa, eu tô com uma demanda, por exemplo. Mas ela está sentindo dor? Seria Queixa isso? pode ser de tudo quanto forma. Nódulo, alteração na pele, saída de secreção, dor. Quando a gente sempre começa uma consulta, a gente tem na anamnese, no questionário médico, algo que a gente chama de queixa principal. A mulher veio por uma queixa, algo que trouxe ela aqui. Aí a gente chama queixa um jargão, né? A gente fala assim, queixa por conta disso. E tem a mamografia nas mulheres que têm história familiar. Aí geralmente é 10 anos antes da idade do primeiro familiar acometido com câncer de mama, ou aos 35, ou a dependência se tem mutação genética, isso vai variando muito. Mas assim, de uma forma geral, não sentiu nada a partir dos 40, não tem história familiar a partir dos 40 como rastreamento. Não tem nada, vamos ver se acha alguma coisa. O autoexame não segue essa regra? Não. O autoexame é com qual frequência a mulher ela deve se tocar? O autoexame, ele só consegue detectar lesões superficiais em mãos experientes e se tiver mais do que 1 centímetro. Então, não é a nossa melhor arma, vamos dizer assim, de detecção. É porque eu lembro de um período que se falava muito, né? E é até bom esclarecer essa parte, que falava muito, lembra até daquela camisa azul, sim, alguma coisa era o primeiro. Tipo. Tô entregando a idade da gente aquele aqui, álbum, Tô entregando a idade da gente aqui, ó, mas era do sobre isso, autoexame, se falava muito toque. e as mulheres mesmo, as artistas se tocando e falando sobre. A gente tinha pouco acesso à mamografia, uma dificuldade muito grande de ter o aparelho, de estar nos rincões aí tendo a disponibilidade de ter esses exames. O autoexame, hoje em dia, ele tem uma importância muito de conhecimento. Por exemplo, a mulher precisa se conhecer, a mulher precisa se tocar, a mulher precisa entender como é o padrão da mama dela, que vai ter as variações mensais de acordo com o ciclo, ela tem que entender quando encontra alguma alteração, o que é normal para ela, né? Então, se tem mais de 19 anos, a gente indica o autoexame. O melhor período quando a mulher, assim, para fazer é quando a mulher, uma semana após a descida da menstruação, vamos dizer assim. A menstruação chegou hoje, a mulher conta 7 dias e faz o autoexame. Porque tem as alterações por conta do ciclo, que as mamas ficam mais inchadas, emaciadas. Aí seria o melhor exame. Mas a partir dos 19, uma vez no mês, pelo menos. Você falou que 7 dias após a menstruação. Mas e se a mulher toma anticoncepcional? Se ela toma de forma contínua, ela tem que escolher... Contínuo quer dizer, vai ligando as cartelas. Não dá a pausa para descida. Porque os anticoncepcionais são assim. Tem anticoncepcionais de 28 comprimidos, 21 comprimidos. E tem alguns que têm comprimidos que são inativos no final. Se ela, entre as cartelas, ela tiver o sangramento de escape, ela faz 7 dias depois daquilo ali. Ou então, ela num período que ela vai sentir que a mama está menos inchada. Varia muito. Geralmente é no início da cartela. Então, é o que a gente recomenda fazer. Mas, hoje em dia, vou ser sincera, a gente tem visto cada vez menos mulheres usando anticoncepcional oral, né? Procurando outros métodos. Os famosos chips, DIUs medicados, tudo. Porque o que é que o anticoncepcional ele é para controle de natalidade. E em alguns casos a gente usa para tratamento de doenças. Endometriose, adenomiose, essas alterações, cistos ovarianos. Mas cada vez as mulheres têm usado menos o anticoncepcional, que pra gente na mastologia é muito bom. Porque ajuda no processo desse autodiagnóstico? Não, porque quem tem história familiar são hormônios sintéticos. São hormônios que são similares aos nossos. Então, a gente não tem um perfil de segurança adequado para esses hormônios. Então, se a paciente já tem história familiar e usa por mais de 10 anos o anticoncepcional, ela aumenta o risco de câncer de mama. Então, a gente evita as anticoncepções hormonais. Por conta disso, por conta de risco mesmo. Aí, tanto fala que o mastologista não é contra hormônio, depende do tipo, da indicação, né? Rotular, né? Porque, assim, quando surgiu um estudo chamado WHI, é um estudo muito antigo, deve estar fazendo o quê? 20 anos, 30 anos. Foi um estudo que foi feito com doses de
hormônios que tinham até doses equinas, que não são nem hoje mais fabricados e tudo. E alguns, a gente chama de vieses, como se fossem erros de leitura de dados. E aí caiu na mídia como hormônio dá câncer. Sem especificar o tipo, a dosagem, quem usou, quem não usou, tudo. E aí saía em capas de revistas famosas, saía na TV, atrizes do tipo, me enganaram, eu usava hormônio, sabe? Então, aquilo foi criando no imaginário de que faz mal. Então, muitas mulheres hoje ainda têm muito receio de fazer reposição hormonal, né? Por conta disso. E durante a pandemia, doutora, principalmente ano passado, as mulheres procuraram menos muito menos o exame para fazer a mamografia, e isso é um perigo porque futuramente teremos muito mais casos de câncer de mama? Não só isso. Primeiro, as que não sentiam nada, que é aquela população que a gente tenta atingir ao máximo, ou seja, vamos detectar o mais precocemente possível, naquelas que não têm sintoma nenhum, que a lesão está muito pequena. Essas deixaram de comparecer. Então, pacientes que poderiam ter uma lesão menor do que 1 centímetro, que a gente conseguia detectar, se estivesse fazendo a rotina certinha, e acaba chegando com lesões grandes, quando já apresentam algum sintoma, alguma queixa, e aí aparece. O que aconteceu? Muitas não queriam ir às clínicas, porque achavam que era um lugar de contaminação. Muitas não queriam nem pensar na possibilidade de ter que ir a algum hospital para fazer algum procedimento, então nossa taxa de cirurgia caiu muito. Só ia para a clínica. E foi geral, na verdade, não só acredito com a mastologia, mas com outros exames também. E tava alguns médicos, inclusive, falando sobre essa questão. A gente atrasa diagnóstico, a gente atrasa tratamento. Então, só ia mesmo quem realmente tinha alteração durante o pico, né? Lá, final, abril, junho de 2020, até o início desse ano, mais ou menos. Eram essas mulheres que realmente sentiam alguma coisa, que tinham alteração e que ou vinham de algum tempo e chegaram um momento de não aguentar mais, que precisavam procurar. Mas a gente teve uma queda importante. O que isso significa? Que a gente teve um atraso importante nas cirurgias, muito por falta de demanda, e alguns planos de saúde ainda suspenderam cirurgias eletivas. Não para câncer, mas cirurgias de nódulos, cirurgias de correções mamárias. Então, a gente teve esse período. Teve período de suspensão de cirurgias em hospital, que não era urgência nem câncer. Então, a gente foi atrasando. Então, hoje a gente tem um volume tanto de diagnóstico atrasado, de cirurgias atrasadas, por conta disso. Falta de demanda, e quando tinha demanda, muitas vezes a gente não conseguia resolver. O que acontece hoje, a gente está com as clínicas já começando a ficar superlotadas, e a gente ainda não pode lotar a clínica. Então, a gente tem uma demanda enorme e um serviço ainda afunilado. E foi até como passou hoje, não sei se você pôde assistir, e vocês aqui também puderam assistir, das filas quilométricas nos postos de saúde, isso em Salvador, e das pessoas procurando exames muito simples na área de ginecologia, mastologia, e as filas quilométricas, não era poucas pessoas, era quilométricas. E aí, de alguma forma, já está num processo de aglomeração também. Isso quando a gente fala de pessoas que não têm acesso à rede privada de saúde. Mas eu tenho uma curiosidade. Por que o câncer ele é na mama? Por que os seios têm essa maior predisposição, no caso das mulheres? E se também o homem pode ter câncer de mama ou não? Você fala por que a maior incidência nas mulheres ser de mama? É isso? Isso. Não, e também, assim, por que os seios, digamos assim, por que o câncer, em específico, ele vem para essa questão dos seios? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. É como se fosse assim, em todos os órgãos femininos, assim, no corpo da mulher, porque a mama, ela tá... Em primeiro. Porque a maior incidência de câncer na mulher é o câncer de mama. Porque, assim, o câncer é um acúmulo de mutação na célula. O que quer dizer isso? Lá no DNA, onde tem... ou no núcleo onde tem o DNA, a gente tem processos de erros de multiplicação de célula, e a célula vai lá e conserta. Só que tem alguns erros que a célula não consegue consertar. E aí eles vão se acumulando, vão gerando células filhas erradas, e em algum processo isso gera o câncer. Isso acontece em tecidos que se replicam muito, e a mama é um tecido que replica muito. Tem vários estágios de desenvolvimento, desde o broto mamário lá na entradinha da adolescência até a idade. É um órgão que está a todo mês sendo exposto a ciclos hormonais, e é um órgão que tem muito receptor hormonal, ou seja, a mulher produz hormônio ou durante próprio ciclo ovulatório, ou durante
uso externo. Além do que, o câncer de mama é uma doença multifocal. Ou, como assim, várias causas. Multifocal, desculpa, não. É multifatorial. Tem vários fatores que causam câncer de mama. Então, exposição à radiação, mutação genética, idade, sexo feminino, história familiar, exposição a hormônio. Então, quando você vai alimentação, juntar pode alimentação, a gente já tem alguns estudos falando sobre, como se fosse assim, se a gente se expõe muito, principalmente a alimentos industrializados, é que eu não posso nem falar os nomes, porque às vezes... Não, aqui você pode falar. É porque, assim, tem alguns cancerígenos, vamos dizer assim, que são disruptores endócrinos. É um termo que a gente usa na medicina funcional como se fosse assim. São estimuladores de erros no nosso meio. Por exemplo, coisas mais simples, batons, produtos de beleza. Então, você tem isso desde a produção à alimentação. Aí você imagina uma mulher que desde criança é estimulada a usar maquiagem, batom, rímel, cremes, hidratantes, tudo. Então, ali a gente já tem, já vem embalado. Por exemplo, você imagina, um creme hidratante lá, já vem numa embalagem de plástico que já tem um disruptor endócrino. Tem dentro dele vários componentes que já causam alteração na célula. Aí você passa no corpo todo, absorve o corpo todo. A mulher está exposta a fatores que aumentam o risco de câncer na vida intrauterina. Então, passa esses fatores muito já pela própria mãe. Então, assim, é como se você estivesse recebendo tiro o tempo todo e sendo estimulado a correr. Só que em hora você vai se cansar. Em hora você vai cair, você não vai conseguir levantar. E aí surge a doença. Então, assim, o câncer, porque acontece mais na mama e não acontece tanto no ovário, porque o ovário já que está replicando. Porque as células no ovário, elas, desde que você inicia a formação do óvulo, você já começa a perder os seus óvulos. Então, por isso que a gente entra na menopausa, porque o ovário ele vai morrendo, regredindo. A gente vai perdendo óvulos e óvulos e óvulos. Porque a gente não perde a mama. Então, a mama está lá desde a idosa. E o câncer, ele pode ser de risco cumulativo. O que quer dizer isso? Durante os anos, você está sendo exposto, você está acumulando risco e você vai ter câncer lá na frente. Então, é uma doença que tem múltiplos fatores. É um órgão que você vai carregar para o resto da vida. Vai estar sendo exposto a fatores de risco o tempo todo e de forma aleatória. Então, assim, você acaba desenvolvendo porque você está mais exposto. Então, seria a glândula mamária. Duas questões. É por isso, então, que o câncer de mama não é comum em crianças, em meninas? Também, mas a gente já tem câncer de mama na adolescente. Por quê? Porque os fatores de risco você está cada vez mais sendo expostos inicialmente. Além disso, as meninas estão carregando muitas mutações genéticas hereditárias. O famoso caso da Angelina Jolie. Então, elas já nascem carregando a alteração nas suas células. E aí desenvolve. O ruim da gente apresentar câncer em idades jovens, principalmente de mama, é que são extremamente agressivos. Então, a gente já operou pacientes de 14 anos, 16 anos. É raro, raríssimo. Até porque a mama ainda não tem um desenvolvimento completo nessa idade. É isso. E nesse caso foi questão hereditária, prioritariamente, ou foi essa exposição a esses... Não, esses casos geralmente são hereditários. São muito raros, mas geralmente são hereditários. Mas eu fico com a questão que é a seguinte, como é que... É como se fosse assim, começa a ter um conflito com a indústria da beleza, seria isso? Porque por um lado você tem esses produtos e aí eles são vendidos como algo bacana para ali rejuvenescer. Tem alguns, inclusive, que vêm com essa propaganda. E, ao mesmo tempo, ele está, digamos assim, minando a tua saúde. Não há uma preocupação não apenas do Ministério da Saúde, Anvisa, mas também até da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em tentar, digamos assim, não vou falar vetar, mas reduzir a distribuição desses produtos? É algo que eu vou te falar assim, é mercado. Business. Vende mais quem paga mais, certo? Então, assim, quem faz medicina funcional, que é uma parte da medicina que cuida da saúde em si, de colocar o corpo para funcionar
sem, assim, te dando substrato para que você tenha uma boa qualidade de vida, tudo isso que é diferente de ortomolecular, nutrologia, essas coisas. A medicina funcional é muito combatida pelo meio industrial. Por quê? Porque ela combate o que você vende bastante. Então, assim, como é que você vai dizer para uma mulher que ela não pode usar aquele batom que não é orgânico? É caríssimo. E eu já vi batom até falando orgânico. de alguns batons, e agora é porque também não me recorda muito a memória, mas de alguns batons que tinham alguma coisa, digamos assim, não cancerígeno. Vinha isso na propaganda, inclusive. Mas vem que são os orgânicos. Mas é extremamente caro e não tem mercado. Certo? Então é um mercado muito pequeno. Então, assim, não só isso, mas, por exemplo, embalagens. Aqui, por exemplo, os disruptores que eu tenho aqui, o café, não o café, cafeína, mas ele vem embalado de saco plástico, ele tem conservante, aí dentro é um disruptor. E aquele BS alguma coisa, né? Livre de... que tem nos rótulos, né? Livre de BPA. Exatamente. Não é isso? Então, já tem. Por exemplo, eu tô aqui num ambiente que está fechado, mas que tem essas caixinhas de isopor que são derivados lá do petróleo e tal. Não. Também tem disruptor endócrino. Eu tô vestida com a roupa que tem disruptor endócrino. Eu passei o hidratante que tem disruptor endócrino, entendeu? Eu uso tinta no cabelo que tem daqui a pouco a gente vai dar um reset e falar assim, vamos então, assim, reiniciar aqui porque tá complicado. Tá complicado. A gente não consegue viver sem, a gente não tem alternativas, mas em compensa para substituir no mesmo preço. Agora, o que é que acontece? Para combater, eu me alimento bem, eu pratico atividade física, eu tento dar preferência por alimentos cada vez menos industrializados, são que os nutri sempre falam, descasca mais, desembala menos, né? E tento evitar ao máximo produtos como refrigerantes, todos esses que a gente sabe os malefícios que trazem para a saúde. Então, assim, vou estar exposta, de certa forma vou precisar usar, porque a gente não vive uma bolha, mas aí a gente tem que balancear. O que é que eu posso combater? Algo que eu vou estar usando o tempo todo. Então, assim, a gente vai estar exposto o tempo todo. E se a gente entrar na noia do que eu não posso porque isso não tem aquilo, eu não posso porque tem isso, é que você não vive. Então, assim, ou você aprende a jogar o jogo e entra na dança, ou então você vai viver numa bolha, vai morar lá isolado no Tibete, sem contato com nenhum, comendo da própria comida, né, da própria plantação, mas você não vai conseguir fazer isso. Doutora, você falou no caso de batom orgânico e não tem mercado. É um dos tipos de produtos que... Não tem mercado, que eu falo assim... Não que não tenha mercado, tem um mercado em crescimento. Mas assim, você acha... Não vou só botar batom, mas porque... Você sabia que batom previne câncer de boca, de lábios? Não. Então, não imaginava. Porque não tem exposição solar. Certo. Então, você já tem alguns estudos que falam, até os dentistas falam que porque as mulheres têm menos câncer de lábios, né? Da cavidade oral externa. Por quê? Por causa do batom. Comparado do batom. Mas aí tem mais de mama. Entendeu? Mas tem mais de mama. Mas É uma gangorra injusta, né? E eu não falo só de batom, mas produtos de beleza, produtos estéticos, roupa, tudo. A gente está exposto a tudo o tempo todo. Porque tudo é industrializado. E tudo que é industrializado passa por um processo de alteração. A gente come alimentos transgênicos quase que o dia todo. Né? Abre ali um pacotinho de salgadinho, você vai estar comendo transgênico, né? Você come aquelas batatas que não são batatas, são de milho, é transgênico. Então, assim, foi mudado geneticamente. O que é que isso está impactando no meu DNA? Pô, eu como, eu ingiro aquilo ali, eu interajo com aquele alimento, eu absorvo, ele tem contato com as minhas células. Será que ele não vai me atingir de alguma forma? Vai, mas paciência. Eu acho que a gente não pode ter medo de doença. E algo que muitas das mulheres têm é medo. Medo de desenvolver câncer. Por uma questão social, porque eram exclusas da sociedade, porque eram mutiladas, porque muitas vezes eram tidas como incapazes, porque desenvolviam câncer. Antigamente não se falava nem a palavra câncer. E quando se falava era doença ruim e ainda se cuspia no chão. Então a gente a gente vem caminhando a passos largos. Você encontrar hoje uma pessoa de influência, uma atriz, por exemplo, Ana Furtado, botar a cara a tapa, mostrar como é o tratamento e mostrar como ela está tentando manter uma qualidade de vida boa,
E você vê que isso antigamente era inaceitável. Você falar da doença e ainda se expor dessa forma. Sim. Então, assim, as mulheres faziam tratamento e iam para dentro de casa, não saíam. Tinham vergonha de encontrar os familiares. Hoje, a gente ainda tem... Porque, assim, quando se tem câncer de mama na família, isso altera o rastreamento dos familiares. Então, Até é importante... Altera. Principalmente a primeira. Primeira são aqueles que a gente fala, assim, de laços diretos. Tipo, mãe, pai, filho. Aí, segunda geração já são os mais externos, tipo, avô, porque precisou passar por uma para chegar até você. Tá? Esse bisavô é a terceira geração. Passa pelo avô, passa pelo pai para chegar para você. Então, até o primeiro grau, primeiro e segundo grau. A gente tem umas escalinhas de risco que a gente faz em consulta para avaliar qual é o tipo de exame que faz, a possibilidade de ter câncer, tudo isso, risco. Então, a gente vai lapidando, né? E acho que a maior dificuldade para a gente, principalmente aqui em Feira, primeiro, acesso. A gente não tem uma rede de... Falando de diagnóstico mesmo, né? A gente tem uma rede muito precária de mamografia, sabe? A gente tem pouco acesso, os pacientes realmente têm dificuldade, a não ser no outubro, porque aí no outubro a gente tem grandes campanhas, aumenta o fluxo, surgem aqueles caminhões de mamografia e tudo, mas ter uma mamografia de qualidade e acessível é difícil. Quem vai para posto de saúde, como você viu imagem hoje, né, das filas, é muito difícil você conseguir um exame. Quando consegue, às vezes não é da melhor qualidade. Então, a gente tem dificuldade de acesso. Uma das perguntas que eu ia te fazer é justamente isso. Onde as mulheres em Feira de Santana, que utilizam a rede pública de saúde, elas podem ter acesso? Acho que um dos locais é CMDI, se não estou enganado. CMDI fica ali na Maria Quitéria, do lado do... Pode fazer propaganda de restaurante? Pode falar à vontade, por favor. Restaurante Picuí. Sim, perto do Mercantil, inclusive, ali. Um pouco depois. Acho que é uns 3 ou 4 quarteirões depois. Porque perto do Mercantil é o Alnacom. Tem a Unacom. Tem o Unacom e o Dom Pedro. Exato. O Dom Pedro fazia, mas a máquina está em processo de manutenção, acho que já tem um tempinho, está suspenso. Lá no CMDI, no Romilda Maltês, elas conseguem também. Onde fica o Romilda Maltês? Romilda, se eu não me engano, é na Calilândia, mas eu não tenho certeza. Certo. Só pesquisando aí na internet, a Romilda Maltês. E tem a... CEPA. E o Romildo, acho que são os lugares que ela conseguiria mamografia. Rua Barão do Rio Branco. Fica ali na mesma rua da Feira Fitness. Na rua da Feira Fitness da Presidente Dutra. Você entra naquela rua e fica na esquina. Pronto. É ali. E o CEPA, para quem não sabe, está assistindo, fica ali próximo ao centro de abastecimento, perto ali do terminal central. Você sai e dobra à direita, se não me engano. Agora sim. As pacientes, para conseguir fazer os exames nesses lugares, é via Secretaria de Saúde, certo? Então, assim, ou vai no posto, passa em consulta, pede guia de mamografia, ultrassom, e aí é referenciado pela secretaria. É difícil você chegar nesses lugares e marcar. Mesmo no período de campanha, eu acho que agora em outubro muda, né, esse fluxo, ou permanece? Muda o volume. Mas o fluxo permanece o mesmo. Você tem que pegar a autorização, que é aquela guia do SUS. Mas, assim, essas liberações são muito tranquilas. A grande dificuldade são exames de grande porte, tipo tomografia, esses exames mais, vamos dizer assim, rebuscados. Esses têm uma liberação mais demorada, mas se consegue. O INC, assim, deveria ser algo de acesso universal, já que a gente tem tantos. Eu acho... engraçado até que assim, poxa, a gente consegue combater tanto o câncer de colo uterino, a gente já tem vacina, a gente já tem acesso a preventivo. Preventivo a gente tem capacitação de pessoal de enfermagem, de técnicos. Então, assim, interiorzinho a gente consegue colher preventivo sem dificuldade, a gente não consegue transportar, não consegue levar a mamografia para esses lugares, né? E a gente fica assim pensando, poxa, por que não, né? Tantos empecilhos. Claro que é um exame que custa, é um exame que tem um aparelho de mamografia, alguém precisa laudar, alguém precisa, né, ter o acesso à imagem, ter alguns contratempos, mas, poxa, diante de tanto caso, como é que as coisas ainda são amarradas, né? Eu acho que depende muito também da população, sabe? Quando você reivindica seus direitos, as coisas começam a mudar. Enquanto a gente não tem a conscientização de que é direito e que você paga por aquilo porque você paga imposto,
Então, não é de graça. Não é pelo SUS, não é... Alguém paga e esse alguém é você. Porque na hora que você vai comprar o biscoito no supermercado, você está pagando. Entendeu? Então, as mulheres precisam dessa conscientização, né? De fazer o exame. Mas aí saem vídeos horrorosos na internet do tipo: mamografia mata, mamografia dá câncer de tireoide, mamografia tem radiação, mamografia não pode fazer, mamografia não serve pra nada porque não vê nada. São lendas. Ou fake news. São as atuais fake news, né? São as antigas lendas. Ia ser uma pergunta da gente. Não. Existe muita fake news no meio da mastologia? Por exemplo, chegando Outubro Rosa, começam-se fake news falando com esse tipo de coisa? Tem. E, assim, o que eu acho mais... E que é mais assustador é porque, às vezes, tem colegas desinformados que ainda fazem algo desse tipo. Sério? Então, a gente tem, assim, um caso de uns 3 anos atrás. 3 não, mais. Porque a pandemia a gente perde o tempo, né? Eu acho que foi 2018, por aí. Um vídeo de um colega que não era mastologista, que não tinha formação nenhuma em oncologia, falando sobre mamografia, falando absurdos da mamografia e falando de punção de mama, que dissemina câncer, tá? Meu Deus. Sabe, tem coisas assim que, se não for pra ajudar, não atrapalha. Sabe? Então, assim, você tenha um pouco de conhecimento sobre aquilo ali, para que você possa sempre ajudar, sabe? Agora, você tem que respeitar, por exemplo, se a paciente chega para mim e fala: eu não quero realizar mamografia. Você tem que entender a demanda da paciente. Mas a senhora não quer realizar por quê? O que é que passa na sua cabeça que a mamografia não vai lhe trazer benefício? Por conta de quê, né? E aí, se a mulher começar a lhe dizer várias coisas, você tem que deixar ela aberta para fazer a escolha dela. Então, a grande dificuldade de grandes colegas que eu tenho é: por que não impor se é necessário, se tem benefício? Como é que a mulher não vai se submeter àquilo ali? Você tem que entender que ela não quer e ela tem os motivos dela. Cabe a você mostrar os benefícios. Sim. E deixar ela aberta. Até um processo de educacional, um processo de conscientização do que um processo de obrigatoriedade. Eu acho que é mais entender esse contexto para ela dar um não do que obrigá-la a fazer. Mas eu não sei se você lembra, já que você lembra do Outubro Rosa de alvo ainda, branco e azul, você vai lembrar do faça sua mamografia. Lembra quando a gente montava as campanhas do Outubro Rosa? Era tudo assim. Faça sua mamografia. Faça sua mamografia. Então, assim, era... Imperativo. Tipo, você precisa se submeter ao exame porque você precisa diagnosticar câncer. Eu acho que isso afasta muitas mulheres de qualquer campanha. Provoca medo. Provoca medo. É mais fácil você conscientizar da necessidade de autocuidado. Você já se cuidou? Você já parou para pensar no que isso pode te trazer de benefício? Não simplesmente faça. Mas era assim, faça e tem que fazer. Então, isso carrega... As mudanças na parte da medicina, elas são... Sabe? Às vezes a gente pensa assim que a gente está dando passinhos de formiga. Porque é construção. A gente vem de um momento que a gente não falava nem câncer, até chegar no momento que tem a exposição do câncer. E aí vem o imaginário popular, né? Fulana morreu de câncer, mas foi de uma hora para outra. Fulana viveu tantos anos sem ter câncer, e agora quando abriu assim, e tomou todos os órgãos, não sei o quê. É muito difícil falar de câncer. Até quando a gente vai tentar alguma campanha, alguma coisa, a gente fala: meu Deus do céu, como é que a gente vai falar sem amedrontar, sem assustar, tentando puxar? A campanha que a gente fez daquele ensaio sensual, tá, não sei o que, né? Então, assim, aquilo ali revigorou tanto. A gente fez... Eu já ia perguntar, por favor, socialize. Vocês estão 2018, né? Foi 2018. Foi 2018. Exato. A gente queria fazer algo bem diferente para o Outubro Rosa. E aí a gente pensou: nossa, como é que eu posso mostrar a mulher que teve câncer de mama, que já passou pelo tratamento, ou que está em tratamento, mas que ela continua mulher, né? Ela tem a sua sensualidade, a sua sexualidade, os seus papéis sociais, né? Ou elas são mães, ou são esposas, né? Assim, eu preciso mostrar que elas têm vida, né? E aí a gente encontrou 2 fotógrafas que faziam já ensaios sensuais, né? E que elas super toparam o projeto através de Paula, né? A sexóloga. E
E aí elas já queriam fazer um projeto e a gente, bom, eu tenho as pacientes, vocês têm a máquina, vamos fotografar. Com a vontade de cumprir. Exatamente. E o primeiro relato de uma das fotógrafas, não lembro mais se foi Carla ou Lilian, que no primeiro ensaio elas praticamente não conseguiram fotografar. Porque elas nunca tinham visto ninguém que tinha passado por uma mastectomia. Nunca. Pra você ter noção. Que é retirada... Que é retirada da mama. E aí, a primeira paciente, amiga, ela foi fotografar, era uma paciente que, inclusive, faleceu, infelizmente, e que ela tinha câncer de pulmão e tinha câncer de mama, mas eram cânceres independentes. E ela tinha uma alta astral, uma visão de vida, inclusive ela se tornou escritora. Ah, eu lembro dela, lembrei. Fez um livro muito legal, tudo. E ela tinha um conhecimento, uma imagem corporal que era algo assim, né, impressionante. Então ela tinha tanta confiança e queria fazer o ensaio e ela tinha ainda, né, aquela imagem dela preservada e que isso impactou muito as meninas. Tanto é que elas falavam assim, e às vezes eu não conseguia nem tirar foto, porque o que elas viam na foto impactavam tanto elas que elas não conseguiam pegar as nuances. Tanto é que elas pararam um pouco, vamos tentar de novo. E para você ver como elas se vincularam, aquelas mulheres. E depois, elas foram fazendo ensaios sensuais mesmo. As mulheres de seminuas, né? Com lingeries, tudo. E depois elas forneceram ensaio para as meninas, né, para as pacientes, e cada uma escolheu uma foto que queria que a gente fizesse uma exposição. Então, a gente fez uma exposição no shopping. Virou um quadro, a gente imprimiu, virou quadro, e a gente expôs. E ficou assim no pátio do shopping, e precisava ver a cara das pessoas quando chegavam lá. Do tipo, ai, que foto linda. Ai, meu Deus, ela teve câncer. Sabe? Aí a foto perdeu a beleza. Elas ficavam sem reação, sabe? E outras palavras, como é que essa mulher teve câncer? Essa mulher teve câncer? Não é possível. E tinha a história delas embaixo, isso, né? Que elas mesmas escreveram como era a história dela e tudo. E às vezes, assim, a maior dificuldade que a gente tem para as mulheres é que elas têm que entender que elas não são o câncer. Naquele momento, elas estão com câncer. Né? E elas precisam de tratamento. Mas é algo que vai impactar no resto da vida. Então, a gente tem que entender. É um tratamento que mexe muito, né? Não é Me só permita, físico. doutora, fazer um recorte, que eu lembro, eu acho que pra mim impactou muito mais por ser homem. Que a gente colocou pra expor, as pessoas achavam que era mais um ensaio sensual. Porque todo mundo meio que tratava, isso eu aprendi com você, que as pessoas meio que excluíam quem tinha um câncer e pro tratamento de câncer, pra autoestima... A autoestima da mulher é muito importante no tratamento. Ajudava ela com o tratamento. Então, as pessoas chegavam, viam as fotos de lingerie, fotos sensuais. Quando liam a história, se impactavam e meio que caía uma fichinha em quem estava lendo. Existe uma vida mesmo eu tendo câncer. Exatamente. E que até uma das meninas que foi fotografada, se eu não me engano, ela queria fazer um ensaio rápido porque ela ia viajar para fora do país. Não teve uma história dessa que uma das meninas parecia que queria... Até te perguntou, doutora, eu posso viajar? Aí você falou, vai minha filha, viaja, aproveita, pode. Claro que você pode viajar. Eu lembro eu não lembro dessa história da viagem. Eu lembro muito que a gente tinha a Melina e ela tinha muita vergonha. E ela topou porque ela queria muito ajudar as outras, mas ela tinha muita, muita vergonha. E aí as fotógrafas viraram e falaram assim, se você não quiser fazer um ensaio sensual, tudo bem. A gente faz o ensaio da forma como você quiser. E ela era bailarina. E ela foi um caso bem famoso em Feira, porque um dos festivais de balé daqui de Feira foi sobre a história de vida dela. Então, é algo bem aberto, ela fala, ela dá palestra, tudo sobre tudo isso. E aí, ela fez vestida de bailarina. E depois que ela fez o ensaio de bailarina, ela entrou em contato com as meninas e falou, não, agora eu quero um ensaio sensual. Do tipo, ela se descobrir, né, que outras pessoas estão enxergando ela como mulher, né, como esposa, agora como mãe, mas ela não perder aquela identidade, né, não se enclausurar do tipo, não posso fazer um negócio desse, e ela se permitir fazer. E aí ela fez depois ensaio sensual, mas eu acho que a nossa foto foi de bailarina ainda
Depois os na quadros exposição. ficaram Com as próprias pacientes. com as próprias pacientes. É, A TV gente Subaé deu. cobriu, Foi. na época saiu vários A gente jornais. levou para a Unacom, expôs, foi. né? Imagine, porque assim, acho que a gente conseguiu impactar mais pessoas ainda dentro da própria Unacom. Porque assim, não sei se vocês já foram... Rodrigo foi para botar o quadro, mas assim, a Unacom é uma sala de espera gigante, acho que cabem 200 pacientes, 300 pacientes. E a gente expôs ao redor da sala. Então, assim, eram pacientes que estavam no processo de tratamento. Então, eram pacientes sem cabelo, pacientes em quimioterapia, com dreno de cirurgia, em radioterapia e pós-operatório. E elas, ao mesmo tempo, elas se identificavam e, ao mesmo tempo, estavam distante daquelas fotos. Então, às vezes, você passava na sala de espera, os pacientes estavam assim, meio que inebriadas, do tipo, em que processo eu tô? Será que eu vou chegar nessa fase? Eu me identifico com elas, sabe? Você desconstruir uma imagem e jogar uma outra imagem é impactante. Foi um projeto, acho que dos projetos do Outubro Rosa, né? Vangloriando a gente não, mas foi um dos que eu vi mais impacto, assim. Não houve uma exposição online após a retirada da exposição do shopping? Não, porque Não. os quadros foram presenteados às mulheres. Entendi. Não estou falando das próprias fotografias, no Não. caso. A gente chegou a fazer um Instagram de divulgação. Foi. As fotos ficaram lá. E mas depois permanece ou não? Foi desativado? nem sabe sei se dizer? esse Instagram a gente Também desativou, não. mas foi pequeno, foi um Instagram pequeno, acho que não chegou nem a 300 pessoas. Foi, era só para ter a imagem digital lá. E é interessante que, no caso, está aqui com os dados agora de 2020 do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e aí falou que foram diagnosticados 66.280 novos casos no ano de 2020 para o câncer de mama feminina. E isso representa, dos cânceres, segundo eles, 29,7%. E aí o outro, no qual você falou, é o colo e reto, que aí foi um percentual de 9,2%. Então a gente vê que a incidência é muito maior e muito provavelmente essa exposição na qual as mulheres são submetidas, ela acaba sendo, digamos assim, contribuindo para que isso aconteça. E aqui, até ele fazer a pergunta assim, esse número talvez não represente o valor total por conta de que essas mulheres, muitas ainda não foram diagnosticadas. Elas ainda têm receio em fazer o exame, é isso? Você está pegando dados de estimativa de 2020. 2020. Né? Então, vem 18, 19. Imagine a quantidade de casos, que esse 20 é 18, 19. 2021 vai cair um pouco, porque são dados de 2020. Aí, você faz uma projeção. Eu vou lhe ser sincera, muitos casos ainda são subnotificados. Porque o que acontece? Tem algumas doenças que são de notificação compulsória, ou seja, eu tenho que comunicar ao Ministério, à Secretaria, de que eu fiz aquele diagnóstico, tipo Covid. Certo. Covid você tem que dizer lá, Foi isso né? agora, recente, por conta dessa questão toda. Então, o câncer é um deles. Quais são os serviços que fazem? Você, como médico, tem que fazer, mas se você tiver algum serviço, tem o serviço de notificação dentro dos grandes serviços que comunica. Pacientes que morrem sem diagnóstico, pacientes que fazem outro processo de tratamento, muitas vezes não entram em centros especializados. Morre na fila. Então, assim, na minha concepção, ainda é um número subestimado, tanto por falta de diagnóstico quanto por falta de notificação. Então, acho que tem muito mais casos do que isso. Aqui fala mama feminina. É possível ter câncer na mama masculina? É, muito raro. Menos de 1%. Por quê? Para ter câncer no homem, primeiro ele tem que ter a glândula mamária. E não é todo homem que tem glândula mamária. Pode ter uma glândula rudimentar e a grande parte é formada por gordura mesmo, a mama masculina. Um paciente que sofreu exposição à radiação, mas é radiação, não é radiação ultravioleta, é radiação tipo nuclear, radiação de exposição do tipo exames, por exemplo, técnicos, sem proteção, essa múltipla exposição. História familiar, mutação genética e câncer hereditário. O Rodrigo tá rindo. O Rodrigo tá com medo. Não, o diretor soltou uma piada aqui e eu não tô conseguindo segurar. E você falando de mama masculina, a gente olhou pro nosso apresentador, ele tá com a mamazinha ali. Não brinque com coisa séria. Não, mas deixa eu te falar. Relaxar. É pra relaxar, mas deixa eu te dizer. A mama masculina, a gente recebe muitos homens no consultório, não é pouco não.
sabe? E assim, muito adolescente, primeiro porque a famosa pedrinha, né? Começa na adolescência. Pedrinha? Isso é bullying pesado na época da juventude. Que faz peitinho, bate colher. Pedra no peito. Pedra no peito, no né? peito. E aí fala pra quebrar. É impossível, não quebra. Não bate panela, não bate, né? Eu queria ter Não te faz conhecido. peitinho. É muito comum. Eu lembro de ter sofrido esse bullying na pedra masculina. Que é o crescimento da glândula no homem. Não tem nada a ver com câncer, é a ginecomastia. Só que o que acontece? Imagine você, adolescente, começando a ter mama, né? Você é homem, aí sofre todo o bullying e aí os meninos começam a ter alterações comportamentais, alterações posturais, os meninos começam a jogar os ombros para frente, Sim. a coluna, para diminuir um pouco o tamanho. Começam a vestir camisas escuras, estampadas, cheios de capotes, né? De moletons para diminuir volume. Não procura assistência, começa a ter alterações comportamentais. Então, assim, é problema de saúde também, tá? Hoje o nome é bullying, né? Mas naquela época era zoação mesmo. Exatamente, mas é difícil, viu? A gente Mas tem é que provar. difícil, mas aí retomando, tirando a brincadeira, é bem difícil ter, os homens terem. Menos de 1%. Mas quando vem é muito agressivo? Depende do tipo, mas o que é que acontece no homem? Ele é diagnosticado mais adiantado, mais avançado. Ah, certo. Né? Porque assim, homem não faz autoexame, não tem indicação também de ficar fazendo autoexame, a não ser que tenha uma história familiar. E a gente chama, conscientiza, pelo menos uma vez por mês, faz uma coisinha, palpa a mama, tá sentindo alguma coisa, tá? Mas muitas vezes é assintomático. E às vezes cresce o nódulo e aí depois que ele vai falar, eu tinha esse caroço, sabe? E aí quando vai procurar já tá avançado. Por isso muitas vezes que é agressivo. Mas a gente tem, acho que 1% na população, bote aí quanto a população masculina em feira. Se a gente tiver, sei lá, 20 casos no ano, é algo absurdo, não tem nem isso. Mas os homens vão ao consultório em procura de tudo que você imaginar. A mama tá com formato que não tá aguentando, que não tá agradando, ou sentir algum carocinho, o foliculite, né? O pelo encravou, vai ter alguma coisa na mama. Homens que fazem ciclos hormonais, né? Que ficam usando esteroide anabolizante, que crescem. Eu ia perguntar se tem esses anabolizantes, eles entram aí nessa... Eu acredito que sim, né? Mas eles entram aí nessa etapa de, digamos assim, dessa exposição maior? Sim, ele aumenta a proliferação da glândula. Por isso que quem faz... Alterofilia. Essas modulações hormonais, né? Que usa os esteroides... Eles têm ginecomastia, E isso né? vai para a mulher também, né? Que também faz esse uso desses anabolizantes. Isso também pode acontecer? Na verdade, as mulheres, elas já têm a exposição já com hormônio Foi que a gente conversou. comum, né? O anticoncepcional, tudo isso. Os anabolizantes, elas têm usado muito, né? Não tem onde a gente correr. Não, é porque é engraçado que os homens se colocam em risco a criar um tipo de câncer que é muito baixo comumente nos homens para, teoricamente, ficar forte. Mas qual homem jovem que não quer ter essa barriguinha trincada? Entendeu? Qual homem que não quer ter lá, né, o seu... E assim... com esse negócio de culto ao corpo, Sim. né? A gente viu aí David Beckham, né? Brad Pitt. Pra mim, David Beckham abriu né? o metrosexual. Assim, você precisa estar lá com seu cabelo arrumado, gel, pastinha, bem portado e tal. E assim, eu vou ser sincera, os homossexuais, eles têm um apreço pelo corpo que é algo assim... admirável, sabe? Você vê o cuidado que eles têm com o próprio corpo, é algo assim, sabe? Então, assim, eu tenho pacientes que são homossexuais que eles chegam querendo saber se tem rastreamento para câncer de mama no homem. Eles já recebi alguns. Eles querem saber, não preciso fazer nenhum exame, minha mãe teve, eu não faço nada. Entendi. Sabe? Eles cuidam realmente. O autocuidado deles é muito maior. É impressionante, porque homem, tem que ir para médico, nada. Vai fazer o que lá? Né? Os heterossexuais, é tudo. No meio masculino é muito comum escutar piadas tipo assim, você só tem doença quando vai no médico. Eu escuto isso assim, muito comum, é muito comum. E aí você pergunta, qual foi a última vez que você foi no médico? Nem lembro. Nem lembro. Quando fez exame?
Exatamente, esse tipo... Não sabe de nada. Marisa, a gente estava falando de uma vida diferente, certo? E aí veio a curiosidade que é a seguinte, tem algum estudo sobre tribos indígenas, a incidência de câncer nas mulheres? Não, de câncer de mama não tem, de tribo indígena não. Tem em relação a, por exemplo, dieta mediterrânea e câncer de intestino. Alimentação dos japoneses e câncer de estômago, que é extremamente frequente neles. Ah, é? É. Por causa da quantidade de peixe que eles consomem, algo desse tipo? Não, acho que é Mutação se alimenta in natura, genética, exposição ambiental, tudo isso, nos japoneses. Que eles têm câncer de estômago com bastante frequência, tanto é que a endoscopia lá é de rotina, né, pra eles. E no caso de tribos indígenas, isso não tem nenhum... Não que eu me recorde, não publicado. Não me recordo de ter tribo indígena. Não tenho, não lembro. Na verdade, não lembro. Nunca fiz essa pesquisa, não. Certo. Na parte de... E aí entra a questão de mitos e verdades. Que, no caso, sutiã, ele ajuda ou não ajuda a levantar o seio, a não cair os seios, essa preocupação que as mulheres têm. E até a questão do silicone, que é inserido nas glândulas, não sei se na glândula mamária ou nos seios, mas enfim, ele também aumenta essa predisposição ao risco em ter câncer de mama. Em relação ao sutiã, tem os velhos mitos do sutiã de bojo, de aro, desodorante, essas coisas não tem nada a ver com câncer de mama, certo? Então tinha muito isso é mito. Sustentação da mama. Tem paciente que fala, se eu tomar colágeno, será que minha mama não vai cair, né? Será que... A gente tem que entender do que a mama é formada. A mama é formada por glândula e por gordura. Com o passar do tempo, ela vai se transformando em gordura. Então, ela já vai tendo a queda. É um processo de envelhecimento, é um órgão pendular. Não tem nada aderido, não tem nada que sustente. Então, vai cair, né? Então, com o passar do tempo, ela vai ficando mais flácida, mais pendente. O que prende a mama no tórax são pontes de colágeno. Então, vai elastecer, vai caindo. O único tratamento que tem cirúrgico para mamas flácidas caídas. Não tem colágeno que suspenda a mama, não tem alimento, não tem exercício que suspenda a mama. Eu ia perguntar também não sobre tem. exercício. Não tem. Então, mama pitosou, mama caiu, é cirurgia. Quem quiser. Prótese. Silicone, a gente brinca que é cíclico, né? Tem o top, todo mundo quer botar, às vezes ninguém mais quer botar, outras já querem tirar, e aí vem. Tem a onda do atualmente desimplante. Ainda é a maior cirurgia estética realizada, é a prótese de mama, né? A inclusão da cirurgia mamária. Só que tem uma onda do desimplante, de retirar os implantes. Por quê? Tem algumas pessoas que apresentaram algo chamado de síndrome ásia, que era uma síndrome autoimune, que tinha múltiplos sintomas, alterações de pele, olhos, como se fosse uma doença autoimune, articular e tudo. E tinha algumas pessoas que, ao retirar o implante, por ser um corpo estranho, tinham melhora dos sintomas. A gente tem um estudo japonês que fala sobre essa síndrome, que comprova a relação entre o uso da prótese e essa síndrome. Tem estudos que já estão contraindicando, não tem relação, foi casual. Essas pacientes tinham prótese e aí tiraram, melhoraram por outros motivos, enfim. Mas está esse estudo, é síndrome ásia, o nome dessa alteração. E tem o linfoma de mama, que é um tipo de câncer pouco agressivo. O tratamento é praticamente cirúrgico e estava relacionado a alguns tipos de próteses que tinham uma textura mais, vamos dizer assim, mais rugosa, para diminuir a aderência. E acredita-se que era a reação àquele componente formado no implante. Enfim, também se em estudo. Então, tem essas duas grandes, vamos dizer assim, o que está em alta em prótese hoje em dia é isso, é síndrome ásia e linfoma de mama. Mas assim, vai se deixar de fazer por conta disso? A gente vai deixar a gente reconstrói mama de paciente usando prótese, vai deixar de reconstruir uma mama por causa de síndromes tão raras, de câncer tão raros? Aproveitando aquela balança, né? Aproveitando esse gancho da reconstrução, então a mulher que teve que tirar a mama por causa de um câncer pode
como normalmente colocar um silicone, um implante mamário para fazer a reconstrução? Algumas. Porque assim, para você conseguir fazer uma cirurgia com implante, você precisa ter uma boa pele para cobrir. Então, assim, se você consegue ter uma pele sem radioterapia, você pode colocar um implante. Porque a radioterapia meio que queima a pele, vamos dizer assim. Então, é uma pele que fica em couriço, ela não consegue distender. Você fez a cirurgia sem reconstrução imediata, que é aquela reconstrução que é feita na mesma cirurgia. Faz a reconstrução tardia. Anos depois, você tem que estudar a qualidade da pele, se ela tem elasticidade ou não. O que é que a gente tem feito? Utilizado músculos das costas ou do abdômen para reconstruir a mama, podendo estar associado a uma prótese ou não. E a gente já faz lipoenxertia. O que é isso? Retira gordura de outras partes do corpo e injeta na mama para aumentar a vascularização, a melhora daquela pele, para depois tentar colocar uma prótese direta. Mas, de maneira geral, pode-se usar a prótese para reconstruir mama. Pode-se utilizar. Rapidinho, Diego. E tem pelo SUS. É isso que eu ia perguntar também. Tem reconstrução pelo SUS. Mama grande, mama pequena, tem algum impacto? Tem diferença? Tipo, eu tenho uma mama pequena, eu vou ter menores chances de ter câncer do que uma mama grande? Não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. Você só precisa de uma célula para começar o babado. Entendeu? Agora, você precisa saber o tipo de célula. Por exemplo, você tem uma célula, vamos dizer assim, cancerígena numa mama pequena. Mas você tem uma mama grande completamente saudável. Qual é mais arriscado? É o tamanho da mama ou a quantidade de célula alterada? Ah, mas eu tenho na mama grande uma maior quantidade de célula que pode sofrer mutação. Sim, mas a mama é grande por gordura ou a mama é grande por células? Então, a gente tem que saber a composição da glândula e o tipo de exposição. Muitas vezes, a gente já tem, por exemplo, porque todos os pacientes que já nasceram com a mutação não desenvolvem câncer. Se elas já estão programadas para ter câncer. Porque elas... Em algum momento elas morrem até por outras coisas e nunca desenvolveram câncer. Porque a gente ainda não sabe qual é o gatilho. Entendi. O que é que desencadeia para começar? O que é que liga? Né? A chavinha que vai lá e começa a produzir errado. A gente ainda não sabe. Mas é possível fazer esse exame então para saber se a criança tem essa predisposição genética ou não? Foi o que Estudo genético a gente não faz em menores de 18 anos. Por quê? Imagina. Isso no Brasil ou a nível mundo? Não, a nível mundo. Qual é a recomendação de não se fazer em menores de idade? Para procurar câncer hereditário, não para doenças genéticas outras, certo? Todo câncer é genético. Teve mutação na célula, no gene, lá a partezinha dentro do DNA. Agora tem cânceres que já passam de geração em geração. Então, esse é um câncer genético hereditário, que é o que a gente pode pesquisar através dos exames, que são exames de sangue e saliva, que são os painéis genéticos. Mas o que é isso? Você tem que primeiro avaliar quem é o paciente, se já teve ou não teve câncer, os familiares, os tipos de câncer que tiveram, para ver se tem alguma relação entre esses cânceres e a chance daquilo ali estar sendo passado de geração em geração. E aí você indica o teste. Mas você tem que entender que muitas vezes o teste é inconclusivo e muitas vezes o teste é positivo. Como é que você vai viver com essa sentença? O que é que você pode fazer? Muitas vezes a única coisa que você dispõe é detecção precoce. Vamos sempre lhe submeter aos exames, porque em algum momento eu vou detectar alguma coisa. Ou não, mas você vai querer ficar fazendo, por exemplo, você tem uma mutação no gene MSH6, que é um gene que dá câncer de cólon, intestino. Você vai ficar fazendo colonoscopia cada ano? Você vai ter um pólipozinho, ai meu Deus, isso é câncer. Teve um sangramento renal, ai meu Deus, isso é câncer. Você vai viver com isso? Você vai mudar completamente sua alimentação? Ah, mas todo mundo na família já teve câncer de intestino. Você não vai querer fazer? Você tem que entender, sabe? Assim, você tem que ver como é que a pessoa vai se adaptar. Tanto é que quando a gente faz uma avaliação pré-teste, que aí a gente senta com o paciente e fala, pode dar esse e esse resultado. Se der esse resultado, a gente vai fazer isso, isso e isso. Você está disposto? Você está disposto a, se vier positivo, você entender que isso pode ter sido passado para os seus filhos e você ter condenado os seus filhos a ter câncer?
mesmo sem saber? É muito difícil fazer um teste genético, que é diferente de marcador tumoral, que se pede, por exemplo, CA125, CA199, como vocês não fazem muito exame de sangue, vocês não devem nem saber, mas geralmente até os ginecologistas pedem, quando vai fazer a rotina da mulher. Não serve para diagnóstico, mas ali estressa, né? Porque vai, meu Deus, aquilo ali era célula de câncer, não tem nada a ver. Tá? Nesse sentido, com qual frequência a mulher ela deve ir ao mastologista? Como história de câncer, por exemplo, passado de câncer depende de que fase do tratamento ela tá, mas geralmente 3 a 6 meses de retorno. Se tem história familiar, pelo menos a cada 6 meses, a partir dos 19 anos. E a depender do que venha alterado nos exames, pode ser até menos tempo. É muito individualizado. Depende da paciente. Depende da paciente. Tem paciente que tem nódulos, eu não quero acompanhar. Morro de medo disso virar uma coisa, eu quero retirar. Retira, tudo bem. Né? Não é nódulo de câncer, volta ano que vem. Ah, não, tem paciente que quer fazer de 3 em 3 meses, quer fazer de 6 em 6. É tudo individualizado. Não Qual tem o tempo médio, então, de um tratamento de câncer? 1 ano. 1 ano? Pense. Você passar E pode ter a recorrência. rádio, correto? cirurgia. Principalmente se for E da agressivo. recorrência? Porque assim, câncer é algo... Eu mesmo não falo que o paciente está curado. Eu sempre me policio para falar essa palavra. Por quê? Porque você vende algo que não é real. Eu não tenho como dizer com a paciente de câncer que ela está curada. Eu posso dizer que ela está em remissão. Ou seja, você não tem doença em atividade. Porque daqui a 10 anos ele pode voltar. Daqui a 5 anos ele pode voltar. Claro que você não vai conviver com isso. Você está em remissão, vive o hoje, vamos se programar para viver bem o amanhã. Mas dizer que está curada, não. Por quê? Câncer é uma doença celular. E você não enxerga a olho nu. E você não tem como dizer que uma célula de câncer de mama não foi atuar lá no intestino, lá no pulmão. Então, assim, a gente não tem como saber. Então, assim, vai voltar, depende do tipo, depende de como foi feito o tratamento, da resposta ao tratamento e da pessoa. Mudou alguma coisa na vida dela? Ou ela continua fumando, bebendo, sem praticar atividade física, se expondo a tudo que é coisa ruim? Então, você falou já algumas vezes, doutora, sobre a importância da atividade física. Sim. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho o quanto isso é importante, o quanto a atividade física é importante para a prevenção. Sim. E até no processo de tratamento. Muito. Tratamento, principalmente reabilitação, diminuição de sequelas do próprio tratamento. Além disso, o exercício físico, ele tem um processo de modulação hormonal. Então, ele diminui resistência à insulina, ele produz alguns mediadores hormonais que inibem proliferação celular. Então, é como se fosse um termostato, vamos dizer assim, né? Tipo, vai regulando para que ande sempre no eixo, que não exploda, não tire. Então, no tratamento, ele é excelente. Inclusive, é prescrito durante o tratamento e no segmento das pacientes. Prevenção, principalmente a obesidade. Você combater a obesidade porque a gordura é um produtor de hormônio. Produz estrona, que é um tipo de hormônio que atua sobre a mama e que não é bom. Além de produzir outros mediadores inflamatórios, que vai deixando o corpo sempre inflamado, seja sempre reativo, sempre em agressão. Então, uma vez que você diminui aquilo ali, você vai trazer sempre benefícios. Exercício físico é para prevenir e é para tratar. Então o obeso está bem mais predisposto a ter câncer. Principalmente se for mulher na pós-menopausa. Ela é um fator de risco, inclusive, para câncer de mama. A menopausa é em que faixa etária, geralmente? A brasileira entra mais ou menos nos 50. Nos 50 anos. Agora a mulher acha assim, que fez a esterectomia e entrou na menopausa, o que não é verdade. Esterectomia é retirada do útero. Se os ovários estão ali, permaneceram e estão funcionantes, ela não está na menopausa. É porque o diagnóstico da menopausa é falência ovariana, que se traduz clinicamente como um ano sem menstruação. Mas para quem não tem útero, ela continua ovulando se os ovários estão ali, então ela não está na menopausa. Mas as mulheres falam, entrei na menopausa com 40 anos, porque tirou o útero. Não entrou na menopausa naquele momento. A não ser que tenha retirado os ovários, né, naquele momento. O diretor vai perguntar. Doutora, as mulheres que geralmente têm
tiveram... Tá nervoso. Tá nervoso. Enquanto isso, a gente fala dos parceiros. A mulher que teve mutação genética, geralmente ela tem mais predisposição a câncer de mama? Se a mulher tem mais mutação genética... Mas que tem mutação genética, ela fica mais predisposta a ter câncer de mama? Depende do tipo de mutação. Tem genes que estão aquela menor partezinha do DNA que comanda, vamos dizer assim, a orquestra celular, né? Depende do tipo. Tem mutação que não tem nada a ver com câncer de mama. Tem mutação que predispõe a câncer de mama. Porque depende de onde esse gene está localizado, na fitinha lá do DNA. Porque aí vai dizer, não, isso é de replicação ou não é, de reparo ou não é de divisão celular ou não é para produzir proteína ou não é, depende. Não é toda mutação genética que predispõe a câncer. Agora, todo câncer vem de uma mutação genética. Mas tem vários tipos de mutação, né? Aproveitando o gancho que a própria doutora Marisa fez, a gente vai aproveitar o espaço que a gente está e eu gosto de sempre trazer as pessoas os nossos convidados para comentar também um pouco. A gente veio conversando na escada, você falou, nem parece que estamos Coisa em de feira. Porque Não estamos parece. no Hub Feira, estamos em feira. Então, galera, como vocês já viram em todos os outros episódios, vai aparecer um QR Code na tela, tem um link na descrição, é o nosso parceiro, é um espaço focado em tecnologia, inovação, empreendedorismo. Se você quer conhecer muito sobre o segmento de startups de feira, muita coisa acontece aqui, muito evento bacana e como vocês já sabem, entra no link, marca uma visita, vem conhecer o Hub, tomar um café, quem sabe você não encontra a gente por aqui, gravando ou não. Então, galera, já sabe, Hub Feira, link na descrição e a gente vai continuar aqui nosso papo. Qual a diferença entre um cisto e um nódulo? Cisto, se for simples, é de líquido e nódulo é sólido. E como é que... Cisto simples não tem nada a ver com câncer. É coleção de líquido na mama. Nódulo, a depender do formato, do que seja composto, pode estar associado a câncer ou não. Então, só essa diferença se identifica no exame de mama? Sim, dá pra ver a diferença na textura. No ultrassom a gente consegue diferenciar bem. E aí vem uma outra questão aqui. Quem tem trombose tem alguma predisposição, nesse caso de câncer, algo do tipo? O que seria... Enfim, há doenças que são fatores de risco para o câncer? O câncer em si, ele aumenta o risco de trombose. Ele é trombogênico, porque ele inflama a parede do vaso. E aí aumenta a possibilidade daquele vaso ocluir. Tanto é que quando se tem um processo de trombose, tem que pesquisar câncer. Tem que fazer a pesquisa pelo câncer. Algum foco de câncer. E nesse processo que a gente está vivendo, referente à própria questão da pandemia em si, as mulheres elas ficaram, assim como todos, na verdade, muito mais tempo em casa. E aí houve aquela, digamos assim, fuga, como a gente já conversou aqui anteriormente, referente a hospitais, clínicas, em geral. Como, nesse caso, a gente pode trazer essa relação do toque, que a gente já falou aqui anteriormente, mas até dessa questão também do que procurar na internet, porque às vezes a gente fica, e você enquanto médica já pode ter ouvido falar daqueles clientes, daqueles pacientes que já chegam, digamos, com o Dr. Google que deu as informações. Já com o diagnóstico. Eu acho que a internet é um grande aliado, desde que você saiba pesquisar. Então, assim, eu sempre oriento, vá nesse site, procure esse site dessa instituição. Por favor, como pesquisar então? Você vai no Google, coloca lá, INCA, sites famosos de instituições tipo Câncer de Mama Brasil, Oncoguia. Então, são sites confiáveis, que você tem acesso. Institutos, sites hospitalares. Então, esses são sites confiáveis. Após a reconstrução da mama, que foi algo que a gente falou, é possível que ela tenha que ser refeita posteriormente por conta de rejeição do organismo? Não só por rejeição, a reconstrução nunca é em etapa única, são múltiplas etapas, múltiplas cirurgias. Como assim?
Primeiro você reconstrói volume, depois você faz troca de prótese ou não, enxertia de gordura ou não, reconstrução da areola, são várias etapas. Então, nunca é em uma etapa só. A mulher, quando está amamentando, ela tem que ter um cuidado especial para fazer a higienização ali da areola? Da areola. Cuidados de higiene comum, né? Evitar vamos dizer assim, abafar, evitar, se tiver algum processo de infecção de fungo, tratar, sempre está associada à prevenção de fissura, essas alterações, prevenção de mastite, tudo isso. E se ela está amamentando e porventura ela teve um câncer? São mais ela agressivos. Pode continuar amamentando? Não, a gente suspende para fazer tratamento. Porque aquele negócio, ela está doente, ela precisa de tratamento e é de urgência. Então a gente suspende a amamentação e começa o tratamento. A gente tem que parar. A gravidez não tem nenhuma relação com o caso do câncer aparecer? A gravidez tem uma grande alteração hormonal. A gente não conseguiu comprovar que estando grávida aumente risco. Porém, desenvolver câncer durante a gravidez são cânceres mais agressivos. Doutora, já entrando nos encaminhamentos finais, como diz meu amigo aqui sempre, eu queria que você salientasse a importância, nesse quase pós-pandemia, das mulheres pegarem esse Outubro Rosa, e não só o Outubro Rosa, e começarem a ter uma atenção maior com suas mamas, eu acho que o termo seria, com suas mamas, com seus exames, que voltem normalmente a frequentar as clínicas, porque, como você falou no início dessa conversa, por causa da pandemia, clínica e hospital era um lugar que ninguém queria ir, de jeito nenhum. E aí eu queria que você, como autoridade, salientasse que, por favor, mulheres, estamos entrando no Outubro Rosa em 2021, que, por favor, façam o dever de casa. Eu acho que, assim, é o que a gente começou desde o começo, né? Outubro Rosa é um chamariz. É um chamariz. Então, querendo ou não, eu preciso mostrar que a gente precisa detectar precocemente. Eu preciso encontrar algo que, se eu tiver que encontrar, que seja cedo. Então, por isso, a convocação. Façam o acesso a sistemas de saúde, aos exames. Mas se eu pudesse passar uma mensagem maior, eu passaria. Pratiquem um autocuidado, sabe? Cuidem-se, sabe? Você praticar atividade física, você ter cuidado com a sua alimentação. Não estou dizendo que você precisa comer orgânico, limpo, né? Extremamente caro, sem industrializar, não. Mas assim, tenha um cuidado maior com você, né? Identifique. Não tenha medo de fazer o autoexame. O autoexame salva vidas, realmente, salva vidas. Então, assim, cuidado. Sempre cuidado. Prática regular de exames, escolhas que a gente faz durante a vida, né? E algo que chega muito pra gente, assim... se eu tivesse feito, se eu tivesse procurado, não adianta viver de passado. O que passou, passou, é daqui pra frente. Mas cuidado com arrependimento, porque às vezes a oportunidade bate na porta. Você tinha a oportunidade de fazer, você tinha a oportunidade de ter acesso e não foi. Então, isso pode, lá na frente, ser um peso. Então, mais do que o medo não pode parar a gente. Então, não se acovardem perto de uma doença. Você é maior do que a doença. Então, luta. Não vai ser, infelizmente, não é a primeira e, infelizmente, não será a última mulher a ter câncer de mama. Então, precisa ir atrás, né? Certo. Muito obrigado por sua presença aqui. Foram orientações que eu entendo que foram de suma importância, ainda mais no contexto no qual a gente já conversou e que a gente vive, em que muitas mulheres ficaram de fato afastadas e que a gente tem, como foi mostrado aqui, um dos maiores cânceres, um dos maiores vilões. E aí a gente teve só ano passado, como a gente até brincou, esses 66 mil, e acredito que é um índice também de mortes maiores por conta dessa doença. Então, gente, se cuidem, procure, como Marisa informou aqui pra gente, por conta que isso é muito importante. E a gente ter essa possibilidade de viver a vida. Então, Marisa, meu muito obrigado para ti aqui, nesse momento, trazer essas contribuições e que você possa vir mais vezes para conversar e falar também sobre essa questão, que não é um assunto fácil. Isso que a gente está fazendo aqui e conversando aqui hoje, por conta de que é muito próximo isso da gente, de alguma forma. A gente sempre tem um amigo, uma amiga
que teve câncer, Um parente. que morreu de câncer. Exato, minha tia teve câncer de mama. E aí ela passou por esse processo de reconstrução, e aí depois teve novamente. E aí é um processo, então... E aí você pensa assim, na cidade que ela mora não tem a infraestrutura. Você falou de infraestrutura aqui. Aí ela tem que despencar para Feira ou Salvador. Então, é isso. É realidade, tá? É realidade. Nosso lado. Tá do nosso lado, está muito próximo. Então, é um pouco disso. Então, é entender que esse processo do autoexame, do toque, ele é fundamental. Então, mulheres, a gente está no Outubro Rosa. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. As suas palavras finais, Rodrigo, na sequência a gente fecha. Sua câmera está aberta. A câmera está aberta para mim. É sempre bom quando a gente tem uma oportunidade de falar. Porque às vezes a gente não está aberto à escuta. Então, mais do que eu falar, é você se permitir estar aberta à escuta. Porque por muitas vezes alguém chega até você e fala de um cuidado, fala da necessidade de você se cuidar, de você praticar uma atividade, de você cuidar do seu bem-estar físico, emocional, social. E muitas vezes a gente acaba não ouvindo. Então, por mais que seja algo do tipo, faça seu exame, eu acho que tem muita coisa atrás daquilo ali, do tipo, se cuide, né? Procure seu médico, não tenha medo. Eu acho que tem palavras e frases ali atrás que é muito mais do que uma ordem. Então, entenda que você precisa escutar além. Então, é o Outubro Rosa. Então, ao invés de eu dizer, vá atrás, procure algo, eu poderia te falar assim, se cuide. É o Outubro Rosa, então, vamos atentar para algo que você precisa entender que você não está inerte, né? Você não vive numa bolha. Então, você está exposta e, querendo ou não, você precisa se proteger. Então, vamos lá, né? Doutora Marisa, muito obrigado. A gente já se conhece há um bom... Quando quando começou a fazer os cálculos aí, eu falei, faz tempo mesmo que a gente se conhece. É verdade. Agradeço por ter aceitado o convite. O seu programa vai ser especial, vai ser feito e vai logo pro ar. Porque primeira semana de outubro. Na primeira semana, você já está assistindo, foi corrido pegar a agenda de doutora Marisa e trazer ela para cá, porque eu conheço você e sei o quanto você é qualificada para estar falando essas palavras aqui. Muito obrigado. Galera, tchau.